Como surgiu a crucificação, o mais cruel e aterrorizante dos castigos. Esse é o tema de um artigo da BB News que estou lendo neste momento aqui na internet, que segundo aqui a informação foi publicado há 2 horas. É dito aqui no artigo que o político e filósofo romano Cícero considerava a crucificação a punição mais cruel e terrível que poderia existir. Então, para Cícero, o filósofo, a crucificação era a punição mais cruel e terrível que poderia existir. Então, aqui vem mostrando pela história que, na realidade, existia a crucificação no Império Romano. Inclusive, aqui vem mostrando uma pintura muito bonita aqui, bonita no sentido de artístico, né? A crucificação, pintura de Jean-François Portes, de 1886. Então aqui vem mostrando claramente que a história atesta que realmente existia a crucificação no Império Romano. Por que eu estou destacando isso? É porque eu fui testemunho de Jeová durante vários anos e lá eu aprendi que Jesus não morreu numa cruz, mas numa estaca. Mas aqui nós vemos que realmente existia essa punição aos que eram condenados na cruz. É dito aqui no artigo que somente a palavra cruz por si só deveria estar longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, de seus olhos, de seus ouvidos. Então observe que na realidade essa palavra cruz era tão aterrorizante que deveria estar longe do corpo de um cidadão, não somente do corpo, né? Mas também de seus pensamentos, de seus olhos, de seus ouvidos. De tão aterrorizante que era essa morte. E foi essa morte que nosso Senhor Jesus Cristo, que não cometeu nenhum pecado, que era perfeito, que só fez a bondade neste mundo, foi esta morte que ele sofreu na cruz, pelas mãos de pessoas de pensamentos iníquos. É dito aqui no artigo que das 3 formas mais brutais de executar alguém na antiguidade, a crucificação era considerada a pior. Disse Loise Cilieres, autora e pesquisadora do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade do Estado Livre, na África do Sul, a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Então aqui é atestado que das 3 formas mais brutais de executar alguém na antiguidade, a crucificação era a pior, ou seja, está em primeiro lugar em crueldade, a crucificação. Então, realmente não era fácil para uma pessoa ser executada em uma cruz. A pessoa sofria muito. Como diz aqui, foi uma combinação de absoluta crueldade e espetáculo para fazer o máximo de terror possível na população, disse Diego Pérez Gondar, professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra. Então, realmente, era uma crueldade muito grande esse tipo de execução, mostrando assim que o ser humano chega ao ponto de cometer atrocidades que a gente fica realmente aterrorizado. Aqui é dito que em muitos casos a morte do executado ocorria dias após ser crucificado diante do olhar dos transeuntes. Então veja que a pessoa sofria muito, às vezes passava dias naquela cruz pregado, as pessoas iam passando, olhando, e a pessoa naquele sofrimento agonizante, no sol, sem beber água, derramando seu sangue ali, sofrendo dores atrozes. Realmente não é nem de se pensar, é aterrorizante realmente esse tipo de execução que ocorria no Império Romano. É dito aqui que o corpo passava por um misto de sufocamento, perda de sangue, desidratação, falência de diversos órgãos, entre outros problemas. Então era um sofrimento muito grande. Eu acredito que a pessoa
quando estava naquela cruz pregado, ele já desejava que a morte chegasse o mais rápido possível, porque o sofrimento era muito grande. É dito que Jesus, o homem que transformou o mundo com uma mensagem de paz, foi um dos muitos que morreram na cruz, um castigo cujas origens se remontam a séculos. Então veja bem, Jesus, que transformou o mundo com uma mensagem de paz, de amor, de solidariedade. Jesus que só fez o bem, curando as pessoas doentes, até mesmo ressuscitou mortos, deu comida aos famintos, só fez o que era bom. E foi condenado pela mão de pecadores à morte atroz da cruz, a morte mais aterrorizante da época. A morte da cruz, que a pessoa passava por um misto de sufocamento, perda de sangue, desidratação, falência de diversos órgãos, entre outros problemas, conforme mostra aqui o artigo sobre o assunto. Então, realmente, esse castigo que era imposto pelos romanos no passado era muito cruel. Jesus, o Filho de Deus, veio sem pecado, sem mácula, morreu por nós na cruz, derramando seu sangue, sofreu para nos dar o direito da vida eterna. Porque foi o seu sangue derramado na cruz que abriu para nós o caminho da vida. Porque sem o sangue de Jesus não há purificação de pecados. Então Jesus enfrentou aquela morte, aquele sofrimento, para nos dar a vida, nos dar a salvação. Sejamos gratos a Deus por causa desse grande amor que mostrou por nós, ao enviar seu Filho amado para morrer por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem da Bíblia. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, abriu o caminho para o Santo dos Santos, onde nós temos acesso à presença de Deus pelo seu sangue remidor, pelo seu sangue purificador, pelo seu sangue que nos purifica, nos limpa e nos resgata de todo o pecado. É através de Jesus, através da sua morte na cruz, que nós temos a vida. Sejamos gratos a Deus e a Cristo por ter feito tanto por nós, pecadores, condenados à morte. Que Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém.